ela incluiu mais algumas questões na Assembleia. Então, vamos acompanhar agora do outro lado a entrevista com a gestão do BBPO11. Vamos lá. Olha que legal ter também a Silvia Benvenuti, gestora do BBPO11, para comentar essa grande proposta de grandes alterações no regulamento do fundo, né? Obrigado, muito obrigado, Silvia, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Arthur, obrigada a você aqui pelo espaço. Para a gente é super importante estar comentando aí, junto com você e os investidores, sobre esse fato relevante, que é bastante importante para o fundo. Um fundo que é bastante importante para o mercado, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Um fundo icônico que mudou. Hoje parece pouca coisa, passado tanto tempo, né? Mas ele mudou o mercado, ele dobrou o número de investidores, já nasceu com R$ 1 bilhão, é um fundo icônico, mas que precisa se modernizar. E a gente, já tive a oportunidade de conversar com você, te entrevistar até em outras casas que eu trabalhava, e havia, né, um interesse interno de fazer essa modernização. Mas o fato é que ela veio de fora, tá certo? Essa convocação e as propostas não foram exatamente trazidas pela gestão do BBPO, e sim por investidores externos. É verdade, sim, Arthur. A gente estava se preparando, na verdade, a gente já está bem preparado, a gente estava muito próximo de chamar a Assembleia, e a gente sempre conversa com os investidores mais relevantes e também com outros, mas assim, a gente tem conversas muito frequentes com os investidores, eles sabiam que a gente estava preparando, mas achavam importante fazer rápido. E a gente queria, na verdade, estar preparado o suficiente para anunciar e já começar a mostrar o trabalho de gestão ativa. Então, a gente está super alinhado com os investidores, a gente está muito de acordo com o pedido. Dá para fazer já, claro, dá, sempre dá. E a gente quer ser muito rápido nessa gestão ativa para que os investidores entendam o motivo da mudança. Essa mudança é super importante porque o fundo tem que se reinventar, né? Ele foi um fundo muito importante para o mercado mesmo e um fundo que ficou envelhecido em todos os aspectos, principalmente no quesito regulamento, porque na época que a gente fez esse fundo, não existiam os fundos grandes de gestão ativa, era outro mercado. Então a gente fez um regulamento muito travado e é muito relevante que isso seja alterado agora para a gente poder fazer essa gestão mais ativa. Bom, então eu ia te perguntar, mas você já até indicou assim, na sua resposta. Embora tenha sido uma iniciativa de fora, eu posso entender que você, como gestora do BBPO, concorda com essas mudanças? Teria até uma orientação de voto em relação à Assembleia? Bom, eu concordo 100%. Acho importante para que o fundo seja cada vez mais competitivo no mercado. E o que a gente tem que pensar é o seguinte: o fundo hoje já permite comprar e vender? Claro, já permite. Eu preciso de quê? De uma assembleia. Sim. Então, assim, hoje eu tenho uma participação importante no IFIX com o BBPO. Os meus competidores, todos, têm gestão ativa. Eles podem comprar e vender. Então, eles podem fazer isso num prazo muito menor do que eu. Porque eu, para fazer, eu preciso chamar uma assembleia. Então, é claro, eu preciso ser competitivo igual aos outros. Senão, eu vou estar sempre para trás, né? Então, eu quero comprar um ativo importante que está no mercado, eu quero ser a primeira a ir lá e bidar e conseguir comprar. Se eu não tenho agilidade, eu perco competitividade e cada vez mais, porque os fundos são muito competitivos, né? O mercado é competitivo e a gente precisa ficar par e passo com os nossos competidores. Sim. E considerando que seja aprovado, enfim, para quem está assistindo, se é cotista do BBPO, vote, hein? Se é a favor ou contra, isso é decisão sua, mas vote, não deixe de votar até dia 31 de agosto, né, Silvia? 31 de agosto, já pode votar já por e-mail, né? O próprio e-mail que recebeu do nosso administração fiduciária, é só responder sendo a favor. E assim, nós temos uma proposta alternativa dos investidores. Por quê? Porque a gente estudou o regulamento
e a gente quer mudar outras coisas, mas o princípio é o mesmo da gestão ativa, Uhum, poder comprar e vender e fazer contratos de locação típicas ou atípicas uhum, para pessoas jurídicas ou instituições financeiras. Então, a gente pede alterações adicionais, aquelas que foram pedidas pelos cotistas mais relevantes, que é assim, mudar o termo de Banco do Brasil para locatários, porque o nosso regulamento é sim, tão travado que quando se referia a algum locatário era sempre Banco do Brasil, porque ele era o único locatário. Então a sim. gente faz algumas sugestões adicionais a dos cotistas, inclusive, se eu for vender um ativo, eu poder receber em permuta. Por quê? Porque às vezes é a melhor e única forma Uhum, de monetizar um ativo. Porque muito incorporador, principalmente em cidades menores, eles não compram sim. terrenos, né? Então a gente incluiu a permuta como Interessante, né? possibilidade. Dá assim, um horizonte realmente grande para o fundo, como a gente tem visto no mercado, nos competidores, como você falou, os fundos hoje classificados como renda urbana ou de varejo, né? Então, muitas vezes, o grande valor de um imóvel desse acaba sendo o terreno, Exato, né? Porque a exatamente. cidade vai adensando ali, tá? E uma alternativa pode ser um imóvel residencial em que o fundo, então, receba, né, ou em dinheiro Permuta ou depois das financeira, vendas. né? Isso, perfeito. Legal. E eu Então, acho isso importante. já tem isso meio que trabalhado, mapeado, já tem um planejamento para essa gestão ativa. Eu sei que você não vai me dizer exatamente o que você pensa comprar, vender e tudo mais, mas eu diria até que tem um voto de confiança na gestão por parte dos investidores que convocaram a Assembleia, porque eles poderiam colocar lá também a possibilidade de troca de gestão. E não fizeram isso. Né? Existe já um planejamento da gestão do BBPO para essa gestão ativa? Uma vez aprovado isso em Assembleia, já dá para começar esse trabalho? Arthur, já. A gente tem essa expectativa de começar a reciclar o portfólio rapidamente. A gente já tem tudo mapeado, a gente já tem uma estratégia. E a gente acha importante para que a gente consiga manter a gestão, a gente quer manter a gestão desse fundo, porque para a gente é um fundo importante e a gente se compromete, na verdade, a mostrar uma reciclagem positiva para os investidores, para o fundo, né? Imóvel é uma coisa de longo prazo, então a gente precisa sempre estar de olho na previsibilidade do rendimento, que é o que o cotista quer. A maior parte dos Sim, cotistas quer isso, né? E a gente também precisa estar de olho em imóveis que sejam resilientes à crise, porque a crise vem, né? O mercado imobiliário sempre sofre uma crise. Taxa de juros sobe, mercado piora. Então a gente precisa ter imóveis resilientes. A gente tem ótimos ativos no fundo, mas a gente pode melhorar. E isso a gente sabe que consegue fazer com esse novo mandato que a gente pede que os cotistas de fato votem a favor. e eu acho que um diferencial também que conta a favor da gestão é o relacionamento com o inquilino, né? A proposta é da possibilidade de poder ter outros inquilinos, mas evidentemente que o Banco do Brasil vai continuar sendo o principal inquilino desse fundo por muitos anos, né? Hoje ele é Acredito que inquilino de sim, 100%, né? E sim. um relacionamento de 10 anos e que já foi testado com a renegociação dos contratos, isso tem valor, né? Isso é importante. Então, o relacionamento permanece, apesar de hoje a gente ser uma gestora independente, né? Uh, no nosso pedido aí de assembleia tem também a mudança de nome e a mudança de administrador, custodiante, controladoria, porque hoje nós temos como acionista majoritário o Banco Bradesco. Então, mas o nosso vínculo com o Banco do Brasil, pelo relacionamento, a gente tem um outro fundo que é o Green Towers, que tem lá a sede, tá toda a diretoria, a presidência, um edifício super importante. Então, o nosso relacionamento com o Banco do Brasil nunca vai deixar de ser esse relacionamento importante, porque a gente tem outros imóveis também sob nossa gestão que eles ocupam. E, de fato, esses imóveis que ele tem muito imóvel core, né, que eles ocupam bastante, eles estão desocupando alguns para ocupar mais o nosso. Então, assim, são imóveis importantes e o relacionamento é importante também para que a gente, assim, a gente já tem todo o histórico, né, de como negociar, de como manter o ativo, né, o que, que eles precisam que a gente faça, o que, que a gente precisa que eles façam. Então, é um relacionamento bastante relevante para a gente e a gente
tem de fato essa vantagem competitiva. Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais técnica que me veio agora. Eu me lembro que esse fundo, ele, quando foi criado, ele já previa uns 200 milhões de caixa justamente para as reformas e tudo mais. Hoje o caixa é bem mais baixo, mas nessas renegociações também já aconteceu isso? Já teve adaptação? Já teve reforma de imóveis? Arthur, sim, teve uma previsão de CAPEX para os ativos de 200 milhões, foi utilizado. A gente continua retendo parte do aluguel, né, dentro do regulatório para fazer reformas, porque é importante a gente manter custo de ocupação baixo, porque isso é aumento de preço de aluguel, Sim. e o ativo com uma ocupação confortável, né? Então, elevador, ar-condicionado, a gente foi tendo que, no tempo, mudar tudo, né? Os imóveis são antigos. Eu tenho imóvel que foi feito em 1940, né? Não que isso é ruim, porque localização é tudo sempre, mas ele demanda um pouco de investimento, e a gente tem feito sim. Na renegociação que a gente fez no passado, a gente combinou especificamente de olhar alguns ativos mais importantes, e a gente tem feito esses investimentos, sim. Muito bom. Se alguém que está assistindo não recebeu o e-mail para votar, na verdade recebeu e não leu e dele e tal, a gente sabe como é isso. Foi parar na caixa de spam. Como que faz para pedir uma nova cédula eletrônica? Então, a gente tem o nosso site, que tem o contato do RI, mas o e-mail deles é ri@bv.com.br, ou pode acessar diretamente a mim também, que eu posso encaminhar. Mas o nosso site tem todas as informações. A gente vai ter, a partir da semana que vem, alguns vídeos, um vídeo e uma explicação de como votar, tá? Então, o site é o veículo principal para que o cotista consiga conversar conosco. Aí, uma decisão muito importante que você, cotista, precisa tomar. É hora de você agora se mexer, né? Vote a favor ou vote contra, mas não deixe de votar. A gente quer ver um número expressivo de cotistas, muito além dos 25%, expressando aí a sua opinião por meio do voto. E, Silvio, eu espero que seja, então, uma nova página para o fundo, e aí com compras e vendas teremos muitos fatos relevantes, muita oportunidade de você voltar aqui, viu? Tá ótimo, Arthur. Eu agradeço muito o espaço, reitero o seu pedido, votem mesmo, porque é importante a participação de vocês, é importante saber o que a gente quer, porque assim, a participação de todos aqui é uma ratificação de que é uma estratégia importante pro fundo e para o retorno dos investidores, né? Exato. Muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Arthur. Isso aí. Ouvi dos dois lados com uma consonância, né? Na verdade, os dois concordam com a mudança do regulamento, com a necessidade de tornar o fundo mais moderno de gestão ativa. Mas a decisão é dos investidores, dos cotistas do BPPO 11, e tem que votar, hein, gente? Você discorda? Então vota não, né? Mas tem que votar. Para ser aprovado, precisa de votos que representem no mínimo 25% dos cotistas. Mas não é que, se bater esse montante, aprova por maioria simples. Não é isso. Precisa ter 25% das cotas, né? Tem que ter mais do que 25% de votos a favor. Né? Então tem que votar. E se você é contra, vote contra, mas não deixe de votar. Essa é uma situação daquelas que eu falo assim, a gente investe em fundo imobiliário para não ter que se preocupar com nada, com a gestão e tudo mais, mas tem hora que a gente precisa sim parar, prestar atenção, ler uma proposta e tomar uma decisão, né? Porque afinal de contas o fundo é do investidor. Tem uma pergunta do Regis aqui, ó, que em relação a essa assembleia, fiquei com uma dúvida, mesmo que a pauta da assembleia seja aprovada, o gestor pode não querer fazer movimentos no fundo, como exemplo? Venda e compra de ativos, nesse caso, na prática, o fundo não ficaria da mesma forma. Acho estranho a gestão do BBPO não ter chamado a Assembleia, conforme o Mauro disse.
os players tiveram que se reunir para chamar a assembleia. A impressão que tem é que a gestão do BBPO quer que o fundo fique da forma como está. Só concordaram com a mudança de regulamentação após a provocação dos demais players, e que, nesse caso, a mudança é inevitável. Então, de novo, o fundo pertence aos seus cotistas, certo? Os grandes cotistas reunidos, que têm quase 15% das cotas, se juntaram e resolveram não colocar na pauta a mudança de gestão. Então, estão acreditando que a gestão do BBPO vai fazer a gestão ativa que desejam que seja feita, certo? Se eles não fizerem, existe uma possibilidade disso que você está falando? Vai lá, aprova a mudança no regulamento, mas na prática a gestão não compra nada, não vende nada, tal. Pode acontecer? Pode. Bom, convoca outra assembleia e chama a troca da gestão, né? Mas eu acredito que não seja o caso, que de fato a gestão da BV Asset tenha capacidade e até um mapeamento do que fazer, certo? É aquela questão do relacionamento que eu citei na entrevista com a Silvia, que eu acho bastante importante. O Banco do Brasil, a gente pode ver pelo caso do Rio Bravo Renda Varejo. Santander e Caixa, até hoje, são super importantes do ponto de vista de receita do fundo. Então, aprova o regulamento, o fundo começa a vender alguns imóveis, faz, quem sabe, uma outra emissão e compra mais imóveis e tal. Tudo bem, mas até diluir o Banco do Brasil vai anos, né? Leva anos. Então, manter uma gestão que já tem esse bom relacionamento com o inquilino, que conseguiu, né, durante 10 anos, fazer o dia a dia, que não é nada fácil, e ainda tocar uma renegociação de todos esses contratos ao longo do tempo, só um não foi renovado e tal. Então, tem valor nessa gestão aí, não tenha dúvida. E eu acho que os cotistas que que tomaram a iniciativa de convocar a Assembleia para a mudança do regulamento estão com essa cabeça, né? Vamos deixar eles fazerem. Se não fizerem, ou se fizerem e os cotistas estiverem descontentes com o rumo que as compras e vendas estão acontecendo, sempre há a possibilidade de convocar uma assembleia novamente e propor a mudança de gestora, né? Acho que é esse o motivo, né? Eu perguntei para os dois, e acredito que tenha ficado esclarecido aqui. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui sobre o BBPO. O Adalberto, vendendo o peixe conforme comprei, comentários por aí falam que querem autorização para vender imóveis bem locados por valor abaixo do valor patrimonial. Antes de votar, preciso conferir. Então, Adalberto, confira, né? E os imóveis todos são locados por Banco do Brasil. É um ótimo inquilino, só que é um único inquilino. Não tem mais contratos atípicos, né? Os contratos são típicos, as multas são simples, o inquilino pode sair a qualquer momento, e o contrato, mesmo com o imóvel vazio, não dá liberdade de fazer o que bem quiser com o imóvel. Então, eu entendo que é preciso fazer uma modernização desse contrato. Estou aqui dando minha opinião, tá? Eu votaria a favor. Agora, toda vez que um fundo vende imóvel, eu pensei até em fazer uma brincadeira, como tinha aqui, ó, quer ver? Nessa semana só teve uma, né? Só teve um fundo vendendo imóvel. Mas eu pensei até que eu vou começar a fazer uma brincadeira. Toda vez que tiver isso aqui, ó, venda de imóvel, vou colocar assim, venda do melhor imóvel do fundo. Porque toda vez que um fundo vende um imóvel, eu vejo as pessoas falando, pô, a gestor vendeu o melhor imóvel do fundo. Então, tem assim, uma superficialidade, muitas vezes, de comentários por aí que chega a incomodar mesmo. Eu vi também uns comentários bem nessa linha, bem superficiais. E, enfim, acho que é um caso que demanda um pouco mais de interesse, né, antes de votar. Não dá para ficar só na opinião aí do que rola pelo WhatsApp.
Deixa eu ver um último comentário aqui do Free Newspaper. Ó. Tenho muito carinho, muitos anos correspondendo com sua função em minha carteira. Espero que se reinvente e gere outros 10 anos de bons resultados. Né? Concordo com você. Foram 10 anos maravilhosos enquanto tinha um contrato atípico. Era um ciclo que chegou ao final. Né? E então agora, os próximos 10 anos de contrato já não são contratos atípicos, as agências bancárias, a gente já viu, mudou muito esse mercado. Outro dia eu fiz até uma postagem aqui da rua do lado da minha casa, da Rua Tutóia, 3 agências bancárias que fecharam num curto espaço de tempo e que agora são outros imóveis. Então, os imóveis são bem locados? São, mas eles também são muito bem localizados, em sua grande maioria, e podem ter grandes destinações para o futuro. Eu acho que o ciclo original do fundo terminou com o fim dos contratos atípicos e com uma bela renegociação tocada pela atual gestão. Então agora é preciso pensar num próximo ciclo que não adianta ficar preso ao que foi, né? Os contratos chegaram ao final. Bom, aqui um comentário do Irata. Se a gestão for competente, penso que no BBPO cabe o mesmo tipo de operação que o HGRU faz com as lojas pernambucanas. Sem dúvida, e que o RBVA também faz com as agências da Caixa e do Santander. Sem dúvida. Bom,